Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz. Tudo bem? Vamos seguindo o nosso Café com Bíblia especial de Páscoa. Chegamos então no dia, no derradeiro dia em que tudo foi consumado ali na vida de Cristo. Os nossos pecados foram lançados sobre ele, as nossas dores, feridas, amarguras foram lançadas sobre ele, e ele na cruz suportou todo o mal de toda a humanidade, de toda a história da humanidade, para nos salvar por amor a cada um de nós. Estamos, portanto, na Sexta-feira Santa, sexta-feira essa que durante toda a sua madrugada Jesus sofreu uma espécie de julgamento ali dentro do Sinédrio com o sumo sacerdote e os sacerdotes, e levaram ele, evidentemente, pois não podiam fazer nada contra a sua vida, levaram-no, portanto, até a presença das autoridades romanas para que ele sofresse também um julgamento por parte de Roma e viesse a padecer no madeiro, a ter a sua vida ceifada na cruz. Assim, meus irmãos, Jesus é levado à presença de Pilatos, e ali Pilatos não vê absolutamente nenhum mal em relação a Jesus, não vê porque para os romanos o suposto crime que ele tenha cometido contra o judaísmo, contra o sinédrio, contra o povo de Jerusalém, não afetaria em nada o Império Romano, isso seria um problema interno deles. Mas, com a pressão dos sacerdotes e também como os sacerdotes inflamaram o povo contra Jesus, nós então estamos diante de um quadro que está colapsando, de um quadro que está se agravando a cada hora, a cada momento de tudo que está acontecendo ali diante de Pilatos. Pilatos ainda tenta tirar da sua responsabilidade esse julgamento por Jesus, enviando a Herodes, mas aí o tem de volta. Então Pilatos ele coloca ali uma condição para que Jesus fosse julgado, fosse escolhido como criminoso para aquele povo. Ele põe a opção entre Jesus e Barrabás, o homicida, o bandido Barrabás, e o povo já inflamado, a multidão já inflamada, essa mesma multidão que alguns dias depois havia recebido Jesus em Jerusalém como seu rei, como seu senhor, com gritos de alegria, com gritos de júbilo, agora estavam ali determinando a sua crucificação. Portanto, meus irmãos, é então escolhido ali Barrabás para ser liberto e Cristo para ser posto naquele madeiro. Nesse mesmo dia, nessa mesma sexta-feira, nós temos o remorso tomando conta do coração de Judas, e ele então vai devolver essas 30 moedas de prata, objeto da sua traição contra Jesus, ao invés de tentar procurar o Senhor Jesus, ainda que preso, para lhe pedir perdão, para uma reconciliação. Judas, pelo contrário, ele vai devolver as moedas de prata aos algozes de Jesus, na tentativa de até certo ponto, tirar do seu coração todo o fardo do remorso e da dor por ter sido ele o objeto da traição, aquele que foi usado por Satanás para trair o Senhor Jesus. Mas como, evidentemente, ele não fez o que era correto, o que era certo para fazer, ele então ceifa e tira a sua própria vida nessa triste sexta-feira. Jesus agora, então, está com os soldados, e eu quero fazer a leitura aqui de todo o texto, até o seu sepultamento, para nós estarmos inseridos aqui naquilo que Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 27, traz a nós até o sepultamento de Jesus. Ele diz assim: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e, na mão direita, um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus!
e cuspindo nele tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. O interessante desse texto, meus irmãos, é que eles mesmos não esperavam que estivesse de fato diante do rei. Então, em que pese todo escárnio, em que pese toda zombaria, nós estamos aqui diante de um quadro verdadeiro. Um quadro onde todos ali se ajoelharam diante de Jesus, saudando-o como o rei dos judeus. Um quadro, meus irmãos, de um futuro. Um futuro onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Continuando aqui no quadro que nos foi apresentado por Mateus, ao sair encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és o Filho de Deus e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Mal sabiam eles, meus irmãos, que na sua morte ele salvaria milhares e milhares de vidas. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também aos ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebecido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião, os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram os que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente à sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Temos aqui, portanto, meus irmãos, o quadro, o retrato do que aconteceu com Cristo nos últimos minutos de sua vida, retratado, trazido para nós através de Mateus, através do seu Evangelho. Olhando para toda a Escritura, meus irmãos, vimos aqui o cumprimento, em primeiro lugar, da promessa descrita em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Jesus seria ferido no seu calcanhar, mas o filho da mulher, por fim, pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Vemos aqui, meus irmãos, que em que pese toda a obra do mal, toda a obra de Satanás para ceifar a vida de Cristo, Cristo daqui a alguns dias haverá de ressuscitar para consumar definitivamente a sua obra sobre as nossas vidas, pois ele morreu e derramou o seu sangue para nos salvar. Como diz o próprio Evangelho de João, no capítulo 13, ele foi até o fim, por amor
a todos nós. Assim, meu irmão e minha irmã, nessa sexta-feira, que chamamos de Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, nós devemos olhar para Cristo, mais uma vez, trazer à memória, a nossa memória, que Ele foi até o fim por cada um de nós, porque Ele nos ama. Portanto, não estamos sós nesse mundo, pois ainda participante da refeição da Santa Ceia, Ele disse que nos deixaria o Consolador. Ele disse que rogaria ao Pai que nos enviasse o Consolador, o seu próprio Espírito, que habita em nós e, através de nós, opera maravilhas e milagres em todo o mundo, e foi assim durante toda a história da Igreja. Fomos salvos. E se fomos salvos, meus irmãos, fomos porque Cristo morreu e derramou o seu sangue por cada um de nós, levando sobre si mesmo cada um dos nossos pecados, cada uma das nossas iniquidades. Ele sofreu aquilo que nenhum outro homem na história da humanidade haveria de sofrer, e também não sofrerá. Assim, ele levou sobre si todo o mal que havia em nós. E como diz Paulo em Colossenses, ele, com a sua morte, nos livrou do império das trevas e nos transportou para o seu próprio reino, onde ali fomos redimidos e remidos dos nossos pecados. Hoje, Cristo é nosso advogado diante de Deus, Pai Todo-Poderoso. E ali, todos os dias, Ele advoga a nossa causa. Porque, afinal de contas, quando Deus hoje olha para todos nós, o que Ele vê é o sacrifício, o que Ele vê é a obra do Seu Filho, reinando sobre a sua igreja, reinando sobre cada um de nós. Assim, meus irmãos, termina essa sexta-feira com o sepultamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não acabou aí. Não acabou aí. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.